Olá a todos. Se calhar começo por pedir a quem esteja à vontade para ligarem as câmaras, porque eu gosto de ter caras para quem olhar, portanto, se estiverem à vontade, eu prefiro ter para quem olhar. Eu não trago uma apresentação em PowerPoint, porque o tema, apesar de eu ter vários PowerPoints de várias apresentações deste tema, achei que era mais interessante fazermos algumas reflexões juntos. Mas queria-vos agradecer, foi uma iniciativa muito boa que tiveram. Isto que vocês estão a fazer é uma forma bastante eficaz de ativismo, que é sentarmos um bocadinho para pensar os assuntos, para trocar ideias portanto, muito obrigada por o fazerem, por não ficarem simplesmente no sofá, não é? Aquele típico conceito de se estar apenas no sofá. Pronto, então, só por aqui mais um bocadinho de luz, já que tenho o instrumento, está bem assim, ok. Então, agradecer também aos restantes painelistas, gostei muito de ouvir agora a Joana, também consegui ouvir ainda de manhã a Raquel, gostei mesmo muito de ouvir e tive pena de não conseguir ouvir mais. Apresentando-me um bocadinho, pronto, essa mini biografia diz apenas as organizações em que trabalho, mas apresentando-me um bocadinho, eu chamo-me Elisa, eu iniciei o meu ativismo acidentalmente, é toda outra história, mas eu tornei-me ativista antes de me tornar vegana e gostava de partilhar isso porquê? Porque foi um pouco por causa do meu percurso que acabei por desenvolver este tipo de ativismo. Geralmente quando as pessoas se tornam veganas de um dia para o outro, ou passaram por algum choque ou receberam a informação de forma drástica, tendem a mudar rapidamente e isso vai afetar a forma como depois elas se dirigem às pessoas no seu ativismo. No meu caso, eu tornei-me ativista por acidente, porque começou tudo com as touradas, porque antigamente só havia ativismo pelas touradas, isto em 2012, e comecei, portanto, para organizar um festival em vez de uma tourada, que foi algo que fizemos em 2012, o FAS, um grupo de cidadãos, espontaneamente no Porto, que não queríamos essa tourada, conseguimos realizar esse festival, não se realizou a tourada, e nesse grupo espontâneo apareceram alguns veganos, os primeiros veganos que eu conheci foi nessa organização que me perguntaram, então se vamos fazer este festival para tentar poupar alguns animais, não achas que fazia sentido se calhar nas barraquinhas de comida também não termos animais? E aquilo bateu-me, eu disse claro que sim, faz todo sentido. Mas eu comia carne, eu cresci em Trás-os-Montes, apesar de ser do Porto, eu adorava carne, odiava legumes, aqui que ainda é mais difícil, custou mais começar a comer legumes do que deixar de comer carne, mas lá está, foi-me muito difícil, eu queria muito proteger mais animais, mas não sabia que era possível, não sabia como e tinha muitos medos relacionados com a comida. Eu sou uma pessoa que come muito bem, sou um bom garfo, podem ver pelos pratos que partilhamos no desafio vegetariano que a nossa abordagem é da comida tradicional portuguesa, e então eu tinha muito medo de ter fome. Porquê? Porque eu nem sequer conhecia os nomes do monte de legumes. Geralmente quem tem aquela ideia que veganos comem alface e saladas são pessoas que se calhar já não comem muito bem, não é? Mas pronto, isto para dizer que este meu início difícil determinou muito da compreensão que ao longo do meu percurso enquanto ativista fui tendo. O movimento do ativismo vegano eficaz tem uma longa história, eu vou tentar só assim resumir, contextualizar-vos um bocadinho como é que isto chegou a Portugal e em que é que consiste. Portanto, a ver se eu não perco no tempo, porque eu sou uma pessoa que fala muito e vou, e isto falava a tarde inteira, mas ponham-me na linha, só favor. Só assim contextualizando um bocadinho. Toda a gente aqui sabe, pelo menos quem já anda nisto do ativismo há algum tempo, sabe que há muitos conflitos entre veganos. Portanto, há ideologias diferentes, há formas diferentes de executarmos o nosso ativismo e muita da energia, se não a maior parte da energia, é gasta nas redes sociais em conflitos.
quando eu comecei a conviver com esses veganos e por essa convivência, porque me acolheram muito bem, passei a acreditar que eu também conseguia, até porque tive logo a sorte de conhecer pessoas como a Maria Aragão, que foi a pioneira da comida tradicional portuguesa em Portugal. E eu disse, o quê? Eu posso comer comida normal, mas sem animais, então assim eu consigo. Então eu entusiasmei-me aí e fiquei logo a pertencer àquele grupo, que era um pequeno grupo que tínhamos no Porto na altura, o Porto pelos Animais. Bom, esse grupo também foi criado de forma espontânea e, portanto, também dentro desse grupo a doutrina divergia. Mas eu, como estava muito fresquinha e ainda não era vegana a sério, tinha a cabeça de uma pessoa de fora, como é que se vê isto de fora? E basicamente foi assim que tudo começou. Eu comecei a lançar questões, sim, mas qual é que é o nosso público? Íamos fazer uma ação, vamos ter uma ação das peles, vamos ter uma ação dos circos, fazíamos assim as ações. Mas qual é que é o nosso público? E comecei a levantar questões, mas qual é que é a mensagem? E o que é que as pessoas veem de fora? Como é que elas nos veem? Será que a mensagem está a passar de facto? E dentro do grupo algumas pessoas concordaram, outras discordaram, depois muitas reticências, muita história. Tira a Meli. Era um microfone, pronto. E então eu comecei a pesquisar, a Maria Aragão também, outros colegas do grupo que acharam que fazia muito sentido questionarmos o ativismo que estávamos a fazer, qual é que era o verdadeiro impacto dessa energia que estávamos a gastar, porque somos tão poucos, temos tão poucos recursos, tão pouco tempo, tão pouco dinheiro, não é? Toda a gente tem os seus empregos, ainda estávamos longe de haver ativismo a tempo inteiro em Portugal. Portanto, havia que utilizar bem esses recursos. Encontramos, felizmente, muito trabalho bom que já era feito lá fora. Também não havia ainda este cruzamento, não é? Apesar da internet já estar a bombar para muita gente como eu ainda não estava. E ainda hoje, ainda nem me adaptei ao Instagram. Pronto, isto é tudo muito rápido, mas de facto conseguimos conhecer algumas organizações no estrangeiro, como a Beyond Carnism, da Melanie Joy, da psicóloga, Humane League, mais tarde a Provege, organizações que se demarcaram um bocadinho do ativismo tradicional que se fazia. E por ativismo tradicional nós geralmente temos aquela ideia um pouco romântica da história que temos do ativismo, não é? que nasceu muito da luta pelos direitos civis, e temos aquela ideia romântica de que temos que confrontar a nossa vergonha e ir para a rua e enfrentar as coisas. E de facto foi assim que tudo nasceu, e há um momento para tudo. E fez muito sentido os primeiros a terem consciência daquilo que os animais passam, irem para a rua. E o ativismo é feito na rua originalmente porquê? Porque a rua é de todos. A rua é de todos. Mas nós o que queríamos realmente, se pensarmos um bocadinho, era estar dentro dos sítios. Nós queríamos muito estar dentro da Assembleia da República, já estamos. Nós queríamos muito estar dentro das empresas, das escolas, das câmaras, nós queríamos fazer parte da sociedade, queríamos que a sociedade acolhesse todas estas ideias. Quando a sociedade ainda não tem consciência destes problemas, geralmente é sempre um pequeno grupo de cidadãos que tenha maior empatia para determinado assunto, não é? Como assim foi com os direitos civis, que começamos a chamar a atenção para esse problema. E sim, é na rua. Na rua chama a atenção e a rua é de todos, ninguém nos pode tirar de lá. Mas a questão que se levanta a seguir é, se a sociedade, a determinado momento, já começa a abrir a porta, okay? Ou uma janelinha, e depois a porta, e já podemos pôr o pé, ou até já podemos entrar, isto é uma metáfora, se calhar, então faz sentido deixarmos só de estar na rua, portanto, uma coisa nunca tira lugar à outra, não julguem aquilo que eu estou a dizer como certezas absolutas, são sugestões e tudo é possível de ser compatível e conciliado, porque ainda há muita gente sem consciência, portanto, todos os trabalhos continuam a ter o seu lugar e o seu público. Mas chamou-me muito a atenção esta questão, que foi, se a sociedade já está a abrir-se um bocadinho, se calhar até entrávamos. E quando entramos, o que é que acontece? Chamam-nos para sentar para conversar. Pronto, isto é uma forma de dizer que chamou-me a atenção que a forma de ativismo que fazíamos podia também mudar um pouco e poderíamos
passar da parte de apenas mostrar que há um problema, porque é isso que fazemos numa manifestação, num protesto, nós mostramos, sociedade, está aqui um problema, atenção, por favor, prestem atenção, mas depois falta a parte e a solução. E quais são as soluções? Porque ideias todos temos, opinião todos temos, todos nós podemos criticar algum assunto. Mas começou a acontecer isto, a sociedade começa a dizer, ok, temos um problema sim, mas então, e como é que fazemos para mudar? E havia aí mesmo muitas lacunas. As pessoas até querem mudar, mas depois não sabiam como. Hoje, felizmente, temos imensas pessoas, imensas bloggers, devemos muito às redes sociais, por exemplo, como a Joana faz, o que vocês estão a fazer, e há muita mais facilidade de passar a informação. Mas pronto, um bocadinho da história, o tempo a fugir, um bocadinho da história de como é que estas coisas acontecem. Acontecem assim, com reflexão e estando atentos ao momento histórico em que vivemos. Portanto, ativismo vegano eficaz, podemos tirar a palavra vegano e vale para todos os tipos de ativismo. Portanto, ativismo eficaz significa muitas coisas. Mais à frente já vos dou alguns princípios e algumas dicas da vida prática. Mas, essencialmente, prende-se a isto, estarmos atentos ao que se passa à nossa volta, tentar perceber que o melhor ativismo que podemos fazer é o que seja mais necessário em cada momento. Então, há 5 anos, se calhar era necessária uma coisa, há 10 outra, mas se calhar hoje já fazem falta outras coisas. Então, esta deve ser uma daquelas características fundamentais na alma ativista, esta elasticidade de, no momento certo, no contexto histórico certo, respondermos às necessidades da sociedade. Portanto, começar por aí. Então, desse cruzamento de informações com essas organizações estrangeiras, nomeadamente a Beyond Carnism e a Provés, que são as organizações com quem nós, a Aliança Animal, trabalhamos, começamos a ter acesso a uma rede imensa de informação. Ainda hoje está, não é ainda hoje, hoje é uma rede que está cada vez maior. Eles dão-se a amassada de organizar gratuitamente imensos cursos e workshops, cursos de ativismo com pessoas mesmo especializadas em várias áreas, como a psicologia, como o marketing, das restantes áreas do conhecimento, e fazer o quê? Importá-las para a causa, importar todo esse conhecimento que está no mundo para a causa, já que não temos dinheiro, importamos o conhecimento e utilizamos-lo adaptado à nossa mensagem. Então, tivemos a oportunidade de aprender bastante, são dezenas de países que estão em contacto, por exemplo, os desafios vegetarianos de todo o mundo estão em contacto, nós fazemos reuniões em que está lá o Brasil, está lá o México, estão lá pessoas da África do Sul, e porquê que se fazem, porquê que se organizam estas coisas? Para trocarmos as experiências, para aprendermos com os países que já começaram mais cedo e que partilham connosco e dizem, olha, nós já fizemos assim, assim funcionou, fizemos assado, não funcionou tão bem. Então é um atalho. Isto porquê? Porque é muito urgente a mudança. Há uma grande divisão, de facto, do ativismo, que se costuma dividir assim, entre os dogmáticos e os pragmáticos. Eu não gosto de rótulos, mas os conceitos existem para comunicarmos, não é? Portanto, só os estou a utilizar porque são, de facto, os nomes que se utilizam. O que estava a acontecer é que a mensagem do veganismo estava a ficar demasiado refém de ideologia, da ideologia. E como todas as ideologias funcionam um bocadinho como caixinhas, como pequenas jaulas, porque para sobreviverem e se imporem, acabam por ter que ter algumas regras fixas, acabam por se tornar um pouco intransigentes e não fica espaço para a questionação. Mas se no fundo é isso que nós pedimos à sociedade para fazer, que questionem os seus hábitos, não é isso que pedimos às pessoas. Então, pedimos tanto na alimentação como nos restantes hábitos, pedimos-lhes que questionem. Esse questionamento não deve parar nunca quando nos tornamos veganos, porque melhorarmos é um processo sem fim, não é? Cada ano que passa, se olharmos para trás, sabemos mais e melhor, e
Temos é que ter esta mente aberta, esta flexibilidade de questionar constantemente. E assim foi. Portanto, a ideologia estava a travar bastante a expansão da mensagem, porque as pessoas têm horror a ideologias. As pessoas, em geral, gostam da sua vida pacata, normal. Não é? Se calhar quem já nasce diferente, quem já tem uma veia artística, quem já tem qualquer coisa de diferente, se calhar, ou porque pertence também a um grupo de uma minoria, mas alguém que já esteja acostumado a uma diferença, se calhar tem maior empatia e abertura para as próximas diferenças. Mas nós temos que atender à população mundial em geral. A esmagadora maioria das pessoas que têm um grau de empatia muito inferior, querem ter essa vida normal e pacata, então nós temos que dirigir a nossa mensagem a essas pessoas também, porque para os nichos que têm maior empatia, mais cedo ou mais tarde vão chegar lá, mas então é aquela maioria mais difícil, que se calhar não querem saber de nada, ainda não reciclam, querem estar sossegadinhas na sua vida. E aí é que está o grande problema, é que é muito difícil passar a mensagem a quem não está sequer virado para a ouvir. O ativismo vegano eficaz apareceu como um movimento que teve estas preocupações e que começou a perceber. Eu posso, e eu, Elisa, concordo com as ideias ideológicas do veganismo tradicional, que foi como eu as conheci. Eu também acho que devíamos deixar já e imediatamente de explorar os animais, seja para o que for. Mas o eu achar isto faz com que aconteça. Okay? É que uma coisa é a ideia, outra coisa é torná-la prática. Sabem aquela frase do Martin Luther King, o grande discurso dele há 60 anos atrás, I have a dream? Martin Luther King tinha uma ideia e apelava à união e à coexistência pacífica entre todos. Entre todas as raças, mas também dentro de cada raça, porque também havia, como nos veganos, também havia muitas lutas internas. Mas nós importamos a ideia I have a dream para o movimento, ainda com um upgrade. I have a plan. Okay? Então, acho que foi isto que passou a fazer a grande diferença, que foi para além de termos o sonho e de termos o conhecimento e as ideias, que são difíceis de passar porque as pessoas não querem ouvir. Psicologicamente nós temos defesas, nós não queremos ouvir que nós participamos de violência de alguma forma, que fazemos algo de errado. E, portanto, se temos uma mensagem tão difícil de passar, nós temos que nos tornar artistas a passar esta mensagem. E isso implica então ter um plano. Nós temos de ter um plano. E como é que vamos fazer esse plano? Bom, para além de entendermos sobre animais, não é, nós temos muitos argumentos bons para que as pessoas mudem os seus hábitos de consumo, desde a alimentação ao resto. Temos os argumentos éticos, ambientais, de saúde, de justiça social, etc. Só um bocadinho de água, desculpa. Estou a tentar falar rápido para dizer mais coisas. Mas temos tempo, Elisa. Temos, eu não tenho tempo que chegue. Mas pronto. Nós, como temos 30 minutos no final, não há problema em ainda dá para acrescentar qualquer coisa. Sim. Então, pronto, é que todos os assuntos acabam por estar tão interligados, uns puxam aos outros e de facto isto não tem fim. Mas pronto, então, para fazermos um plano, para além de termos que ter os argumentos e o conteúdo, e convém que saibamos um bocadinho, não temos que saber tudo, não somos obrigados, mas saber um bocadinho para podermos trocar os argumentos com as pessoas. Mas toda a gente aprendeu na escola como é que se passa uma mensagem, não é? Nós temos o conteúdo, mas depois há também o processo. E o processo, se calhar, devia ser mais valorizado. Então o ativismo vegano eficaz, para além de partir da realidade e de estar atento ao que, ao que se passa à sua volta, vem fazer algumas propostas, vem fazer a proposta de, se calhar vamos ser um bocadinho menos emocionais, vamos deixar de considerar isto algo tão pessoal, vamos ser um bocadinho mais racionais, mais pragmáticos, porque o que nos interessa é passar a mensagem efetivamente.
eu, Elisa, ficaria mais satisfeita a falar com a minha paixão e que as pessoas mudassem por aquilo que eu acho que são os motivos certos, que seriam os motivos éticos, mas partindo da realidade, sabemos que isso não é possível. Então, mais do que saber o conteúdo das mensagens, proponho que nos foquemos no processo e que nos especializemos no processo. Então isso implica, se calhar, conhecer um bocadinho como é que as sociedades funcionam e, acima de tudo, como é que funciona o cérebro humano. É aqui que creio que está a chave para nós termos mais sucesso nas nossas conversações e nos projetos que façamos de ativismo, porque eu posso ter a melhor mensagem do mundo, mas se eu não a expressar da forma correta, se eu a expressar de forma agressiva, de facto ninguém é obrigado a ouvir. Basta colocar-nos no lugar do outro e perceber que o que é que eu faria, como é que eu reagiria se alguém me tentasse impor algo. Portanto, não é dar palmadinhas nas costas às pessoas, como chegamos a ser acusados, sim, porque o nosso movimento naturalmente sofreu bullying dentro do próprio movimento por virmos propor alguma razoabilidade, e entende-se, isto é uma causa muito emotiva, e se nós nos focarmos no sofrimento das vítimas, ficamos muito abalados quando nos focamos demasiado naquilo que os animais passam, fica muito difícil ter compaixão e compreensão para com as pessoas, mas é precisamente essa energia, esse amor, esse respeito, essa empatia que nós temos pelos animais, essa consciência daquilo que eles passam, que nos deve dar a força para respirar fundo, aproveito mesmo para respirar fundo, e pensar, a minha forma de agir e passar a mensagem está de facto a ter efeitos bons para os animais? Ou só me está a consolar a mim que desabafo? Não é? E então foi esta a proposta que fizemos. Nós lançámos o movimento em 2017 no Congresso de Paredes de Cora, no Congresso Internacional Vegetariano, não sei se já conheceram, se não estejam atentos, só não houve agora por causa da pandemia, mas é um congresso internacional em Paredes de Cora, feito também com o apoio da Câmara Municipal, onde se lançam estas novas ideias e onde vêm oradores do estrangeiro também apresentar o que é que já se faz lá fora. E nós apresentamos o movimento aí, e já com tudo organizado, com a organização de um curso, aproveito para vos dar estas informações práticas, nós lançamos logo com a organização de um curso de promoção do veganismo, que é dirigido, ministrado pela psicóloga Melanie Joy, não sei se conhecem a autora do livro Porque é que amamos cães, comemos porcos e vestimos vacas. Portanto, um livro onde ela responde a essa pergunta com os seus conhecimentos profissionais, portanto não há bias de opinião emocional, são conhecimentos profissionais e científicos, e também ela com a sua organização Beyond Carnism e o ativista Tobias Leonard. Isto não começou aqui, começou muitos anos antes com outros ativistas, com Matt Ball, Bruce Friedrich, muitos anos antes já se falava de que devíamos descolar um bocadinho da emoção e focar mais na comunicação, no processo. Mas eles criaram mesmo um curso, é um curso de 2 dias que eles fazem pelo mundo todo. Então nós trouxemos-los a Portugal e foi com muita alegria que recebemos cerca de 100 ativistas que fizeram o curso, 2 dias muito bem passados, posso-vos dizer que é muito emocionante passarmos 2 dias inteiros juntos com ativistas que também têm esta preocupação. E de facto, a partir daí, tentamos ao máximo ir de forma cordial também dentro do movimento, ir lançando os reptos aos colegas. Vamos questionar um bocadinho a nossa forma de comunicar, vamos nos especializar em comunicação, porque podemos ter a melhor mensagem do mundo, não a passamos da forma correta, então não, estamos a ter um efeito zero, não é? Porque o resultado do nosso ativismo deve ser feito mesmo de forma aritmética. Eu devo saber fazer a conta entre as pessoas que eu motivei, mas com a mesma ação, descontar, tenho que ser honesta, e descontar os que desmotivei. E durante muitos anos os ativistas esqueceram-se de fazer isso, porque imediatamente passamos a sofrer uma coisa que tu diz de forma muito engraçada, que é a amnésia vegana.
Nós de repente damos um salto, libertamos-nos, saímos da caixa do carnismo, não é? Mas apressamos-nos logo a metermos-nos na caixa do veganismo e lá está. As coisas são muito complexas, tudo isto é compreensível, a quem é que já não aconteceu de ficar preso nas emoções, mas o ativismo vegano eficaz não é mais nada que não conselhos, que não princípios, que agora posso enumerar assim alguns para ficar mais arrumadinho. Portanto, partir da realidade, ter uma abordagem mais racional e tentar perceber o que é que funciona. Portanto, a questão aqui não é o que é que eu sinto, porque isso é subjetivo, mas tornarmos a mensagem o mais objetiva possível para que pessoas com graus de empatia diferentes, diferentes, consigam também entender e não as afastar. Então, lá está, não é dar palmadinhas nas costas, é fazermos com que a mensagem se apresente de forma a que as pessoas a queiram escutar. E se para isso precisamos de contornar um bocadinho a nossa ideologia, então fazemos-lo, porque é por essa urgência que os animais têm que o fazemos. Direcionamos a nossa energia, foi precisamente o Matt Walsh, já há 15 anos, que é um dos ativistas mais antigos, que se iniciou na PETA, ele e o Bruce Friedrich lançaram o primeiro livro a sugerir esta abordagem pragmática, e ele dizia assim aos ativistas: vocês estão dispostos a tudo pelos animais? Os ativistas respondem: claro que sim. Então estáis dispostos a redirecionar a vossa energia e até alguma raiva que a injustiça vos causa? Isso é que já não. Isso é que já não. Então há que separarmos estas coisas, perceber o que é pessoal e aquilo em que eu insisto, porque os animais não querem saber de ideologia para nada. Um animal que deixa de ser comido, ele não se importa de deixar de ser comido pela ideia errada. Então, basicamente, propomos que nos foquemos mais nos resultados para os animais. E depois, eficaz significa também, portanto, primeiro logo conseguirmos mais resultados, que mais gente escute, e isso faz-nos pensar então também na gestão de recursos, ok? Mas então, Elisa, estás a dizer que há ativismo bom e há ativismo mau? Eu não estou a dizer nada disso, eu estou a dizer que cada pessoa tem que saber fazer a sua conta. Porque eficaz para mim é uma coisa, para outra pessoa pode ser outra, desde logo. O conhecimento que eu tenho, a área profissional de que sou, o meu feitio, sou tímida, sou extrovertida, sei cozinhar, percebo de informática, sou do interior, sou do litoral. Portanto, o contexto de cada pessoa, mais as suas capacidades, mais o seu tempo livre, mais os seus recursos, ok? Portanto, de forma individual e depois também em pequenos grupos nas organizações, eficaz significa ponderarmos tudo isto que nós temos à nossa disposição, okay? Desde o nosso feitio ao que sabemos fazer e ao local onde estamos, e tentar perceber qual a melhor forma de eu aplicar estes recursos. Ora, se eu posso gastar, tenho 3 horas para gastar num sábado para fazer ativismo. Se eu posso gastar essas 3 horas numa ação em que consigo chegar a 10 pessoas, ou se eu posso gastar essas mesmas horas e o mesmo dinheiro para fazer uma ação que chega a 1000, então é fácil perceber. Eficaz só significa isto. Eficaz não é uma forma de ativismo à parte que se vem confrontar com o tradicional, são apenas reflexões que são colocadas a absolutamente todo tipo de pessoas, são ferramentas, portanto, no fundo consiste em munir os ativistas de ferramentas que começam por estas reflexões. Como é que eu posso dar melhor uso aos meus recursos? Isso é que é ser eficaz. Ora, e o meu tempo... Eu, Elisa Nair, fundei a Aliança Animal com a Maria Aragão há 4 anos, sim, há 4 anos, precisamente para tentarmos pôr em prática estes princípios
e algumas ideias da vida prática, como executar então este tipo de ativismo. E a nossa primeira proposta foi: vamos nos especializar em comunicação e falar de forma cordial com as pessoas. Eu teria tanto para vos dizer sobre isto, não tem fim, lá está, como bem, o custo é 2 dias, não poderia aqui dizer muito mais, mas a base essencial é focarmos-nos essencialmente no processo de como passamos a mensagem, para não afastarmos as pessoas, sermos educados, colocarmos no lugar do outro, no lugar em que ele está, porque é como se nós já falássemos outra linguagem. Nós falamos 2 línguas, já falámos das outras pessoas, hoje falamos a língua do veganismo, mas se nós nos queremos fazer ouvir, nós é que temos que utilizar a outra linguagem que falávamos antes, para que as pessoas nos compreendam. Isso implica ser educados, ser cordiais, escutar as pessoas, ser compreensivos, perceber que as pessoas são muito diferentes umas das outras, importar conhecimento das restantes áreas para a causa, nomeadamente da psicologia, tentar perceber que as pessoas têm os seus hábitos e têm os seus receios e que vivemos numa sociedade carnista, vivemos numa sociedade cujo conhecimento todo assenta na exploração animal. É daí que vimos e, portanto, para a maioria das pessoas, como é lógico, o que é certo será o que a maioria sempre disse e o que os médicos ainda dizem e o que as faculdades ainda dizem. Portanto, nós temos que trabalhar em imensas frentes. Nós podemos praticar ativismo, por exemplo, a desenvolver modelos animais, a angariar dinheiro, a angariar contactos com pessoas que têm a possibilidade de mudar a sociedade, na área da alimentação, a produzir blogs, a produzir produtos, a trabalhar com supermercados, com o produtor, criar santuários, desenvolver sites, tanta e tanta coisa que podemos fazer, mas é necessário trabalharmos em todas as frentes, porque isto é uma luta sem fim. Nós não temos que fazer uma coisa perfeita agora, devemos estar conscientes do bocadinho que temos na mão, dos anos que temos pela frente, em que estado é que queremos deixar o mundo aos próximos e ter sempre esta consciência realista. O que é que eu posso fazer de facto? Focar-nos nos resultados para os animais e posso-vos garantir que é um ativismo feliz. É um ativismo feliz porque no final do dia nós vemos os resultados. Posso-vos dizer que nunca me correu mal, nunca, uma conversa com alguém que não seja vegano. Temos sempre este princípio, que no final de cada conversa, seja informal, na fila de supermercado ou num bar, seja onde for, ou numa ação, que a pessoa saia sempre com um sorriso ou com uma ideia melhor que tinha, se não for sobre o veganismo, que seja sobre os veganos, porque antes de querermos veganizar o mundo, temos muitas barreiras para quebrar, muitos medos para dirimir, há todo um trabalho de limpar a nossa imagem para que o veganismo seja normalizado, bem visto, e garanto-vos que vai haver um boom, porque, e falo da minha experiência pessoal, será também o vosso caso, conhecemos imensa gente que até concorda com os nossos valores, mas depois tem receio, tem vergonha, não tem força de se juntar à causa, porque depois os familiares também se opõem e, portanto, vamos investir um bocadinho também nesta parte de mostrar o lado positivo do veganismo, mostrar que mudar é bom por todos os motivos, nem que não seja por aquele que nós queremos, até ao momento em que pelo menos uma grande parte da consciência da sociedade já tenha mudado e, nesse momento, imaginem, vou inventar assim um número, quando 20, 25% da sociedade já tiver mudado os seus hábitos, ainda que por motivos de saúde, ambientais, por moda, o que seja, mas que já seja um comércio normal, que as empresas já percebam que podem ganhar dinheiro com isto, que começa a ser algo normal, que faz parte da sociedade, quando nessa altura investirmos nos motivos éticos, as pessoas já não vão ter tanto medo. Então vão estar muito dispostas a ouvir. Portanto, assim, resumindo muito, essa é a nossa proposta e pode ser que consiga dizer mais qualquer coisa daqui a um bocadinho. Obrigada por me ouvirem, isto é de facto um assunto muito complexo para contar em tão pouco tempo, porque é profundo, é profundo. Muito obrigada a todos, obrigada por terem dado esta oportunidade de partilhar estas ideias.